precisava nem pregar, a gente podia ir embora. A gente podia fazer a oferta aqui, porque do início ao fim, cada louvor... Como é que é o nome da irmã mesmo? Me perdoa? Renata? Cada palavra, queridos, que a Renata falou aqui, é como se ela estivesse lendo o meu esboço. Como se ela estivesse com o meu esboço aqui, falando o louvor, a adoração. O Senhor falou para mim assim ontem, ó, amanhã eu não vou manifestar poder. Eu falei, como assim, Deus? A gente busca o poder, né? O fogo, o reteté. A gente busca o batismo do Espírito Santo. E ele falou assim, ao meu coração, e hoje foi testificado. Amanhã eu manifestarei a minha graça. Amanhã eu vou manifestar a minha graça sobre a minha igreja. Aí você olha assim para o lado, você deve imaginar assim, nossa, o culto está vazio. Não, irmão, não está não. Não é que o culto está vazio. É que vocês foram selecionados para receber essa graça que o Senhor ia derramar aqui hoje. Pastor, mas e os que não vieram? Vão receber à noite. Vão receber a porção deles à noite. Mas hoje, pela manhã, queridos, o Senhor, Ele escolheu derramar essa graça sobre nós. Pastor, por que graça e não poder? Graça é diferente de poder, é muito diferente. O poder você manifesta, você age, você atua. Né? Atos 1, capítulo 1, versículo 8 vai dizer que o Espírito Santo ele vem sobre nós para nos dar poder. Poder para quê? Para ir liberar uma palavra, ir manifestar, ser batizado, manifestar o dom de línguas, mas a graça, irmão. Quantos aqui sentiram a graça do Senhor passando aí? Quantos sentiram essa graça do Senhor te tomando? Pastor, qual é a maior manifestação da graça? É o choro, irmão. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela te joga lá no chão, mas sem te humilhar. A graça do Senhor, ela vem, e é como se fosse um peso, sabe? Que te joga lá embaixo assim, só que você não se sente humilhado. Você não sente que você está sendo humilhado nesse momento. E a graça do Senhor, ela também te exalta, ela te coloca lá em cima. Mas ela não te faz soberbo. Porque se for falar de graça, irmão, e no momento que a irmã, ela falou de graça aqui, a graça do Senhor. Se for falar de graça, eu tenho que descer daqui. Se for falar de graça, a gente não merece. Paulo ele ainda fala assim, ei, dos pecadores, eu sou o pior. Mas a graça do Senhor, ela me alcançou. A graça do Senhor, ela me libertou. A graça do Senhor me resgatou. E é pela graça que hoje eu estou aqui. Não é por merecimento. Todas as vezes que você ousar buscar na sua memória algo que te faça merecer, esquece, irmão. Você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. E a palavra que o Senhor trouxe a nós hoje como igreja é uma continuação daquilo que o apóstolo pregou. Cuide da sua semente. Aí o apóstolo veio e pregou sobre flecha. Não é este o filho do carpinteiro? Uma dúvida. Quantos aqui já não viveram isso? Mas você é líder de célula? Vai, Leleu, você agora é pastor Werley? Agora é pastora Laura? Como assim? Dúvida. Você não é aquele cara lá de Navarro? Vaqueiro? É isso que o tema da semana passada trouxe. Não é este o filho daquele carpinteiro? Não é este aquele cara que eu via dia após dia dentro daquele bar, bebendo? Não é essa aquela mulher que se prostituía? Aí hoje o Senhor,
ele veio moldando, queridos, ele veio moldando desde a semana que a apóstola ministrou o tema família. Ele veio reestruturando, ele veio organizando para chegar no tema de hoje, família. Toda família glorifica a Deus por ser e realizar, irmão, o projeto mais precioso que Deus criou. O projeto mais precioso que Deus criou chama-se família. É a família. Aí então, quando Deus fez Adão, ele dá a ele quem? Eva. Porque ele pensou, olhou e pensou, não é bom que esse cara viva sozinho. Não é bom que esse homem fique sozinho aqui no meio desse tanto de bicho. Deus então estabelece a maior instituição da terra. Irmão, a sua família é a maior instituição que Deus criou aqui na terra, que Deus estabeleceu para você. Aí vem a pergunta: o que eu preciso aprender hoje para glorificar a Deus como família? Pastor, como assim? Porque talvez você glorifique a Deus sozinho. Só você. A mulher glorifica a Deus e o homem não. O homem glorifica a Deus e a mulher não. Os filhos glorificam a Deus e o casal não. Então, o que eu preciso aprender para glorificar o nome do Senhor como família? Como um corpo bem ajustado. A Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça do corpo bem ajustado. E quem é o cabeça do corpo desajustado? Quem é o cabeça de uma família desestruturada? Quem é o cabeça de uma família que não segue princípios, não cumpre princípios? Não precisa nem dizer, né? O capiroto. Na sua vida, tem sido assim? Você hoje, olhe para dentro de si, examine o homem a si mesmo e pense assim: hoje, eu tenho glorificado o nome de Deus como família? Não é só você vir aqui no culto, pular, manifestar o amor de Jesus na sua vida. Não é só você no seu TSD, é como família. Se não, pergunte-se assim: o que eu preciso aprender? Aí então chegamos no tema: família para a glória de Deus. O primeiro texto de hoje é Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Não vai ser projetado no telão, tá? Vocês vão ter que abrir a Bíblia aí. Até isso o Senhor testificou, sabia? Tanto que Deus é maravilhoso. Eu estava pensando e falei assim: amanhã eu vou pedir para os irmãos, cada um abrir sua Bíblia. Não vou falar para os meninos não deixar passar no telão. Aí eu estou aqui, chega o Eric: pastor, o senhor vai precisar do telão hoje para ler a Bíblia? Eu falei: não, eu vou ler na minha. É porque deu um probleminha ali. Eu acho que arrumou, mas não precisa passar não. Gênesis capítulo 2. Quem não achou é só abrir a capa da Bíblia e virar. O verso é o 18. Vai dizer assim: disse o Senhor Deus. Disse quem? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Vamos pular lá para o 21 agora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou-a com carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Aleluia. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem movido e move todas as coisas para nos trazer de volta ao Senhor. Então que hoje, Pai, cada pessoa que esteja, como foi ministrado aqui no louvor, Pai, com o coração, em espírito, que esteja vivendo, ó Pai, no espírito e pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu, e que essa palavra caia como uma semente, Pai, em cada coração aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmão. Aqui nós já nos deparamos com um mistério aqui. Como o homem sabia que tinha sido havido tirado um osso dele, uma costela, se ele estava num sono profundo? E mais, o lugar que tirou o osso foi tampado com carne, então ele não estava sentindo falta. Ele não acordou e falou, opa, está faltando um negócio aqui. Tiraram um negócio aqui, o que aconteceu? Já vivi muito isso, mas lá no mundo. Eu acordava assim, irmão, ó, e batia a mão no corpo para ver se estava tudo no lugar. Como o homem sabia que havia sido tirado dele? Como? Se ele estava num sono profundo. Aí a resposta é o verso 20. Assim o homem deu o nome a todas as aves, animais domésticos, aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe correspondesse. Como assim a resposta está aqui? O homem olhou para a mulher e ele viu que ela era semelhante a ele. O homem então acorda, é despertado desse sono e olha e fala assim, esse negócio aqui parece comigo. Não tem nada aqui nesse jardim parecido comigo, a não ser esse ser aqui que chegou agora. Vai ser chamado varoa. Pois do varão foi tirado. Tem algumas versões aí que está varoa, né? Vocês acharam estranho. Vai ser chamada varoa. Então aqui agora, queridos, nós já começamos a aprender um princípio. Vamos aprender 3. Primeiro, os dois agora são uma só carne e passaram a ser seres semelhantes. Quando você olha para por exemplo, você olha para o Pablo, você lembra de quem? Você olha para o Gutão aqui. O Gutão hoje está sem a auxiliadora dele do lado. Está trabalhando, né, Gutão? Mas você olha para o Gutão, você sente a falta de quem? Da Alessandra. Você olha para a pastora Heloísa, você sente falta do pastor Jacques aqui do lado dela. Irmão, e o homem sentia essa falta. Aí quando ele olha, ele bate o olho ali, ele, cara, isso aqui é osso dos meus ossos. Isso aqui é carne da minha carne. Isso aqui agora me completou. Primeiro princípio agora. Vocês vão achar que já ouviram isso aqui, tá? E realmente já ouviram, eu vou só repetir. Não vou pregar nada novo aqui hoje, vou pregar tudo que já foi pregado aqui. Fica mais fácil, né? Primeiro princípio, eu e a minha casa. Fala assim, eu e a minha casa. Vocês lembraram de quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse isso? Josué. Você chega nas casas, lá na cadeira tem pregado, né? Aquele imã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Apartamento, você vê pregado na porta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, mas quando você vai ler esse contexto aqui, você percebe que Josué está sendo bem radical e bem profundo aqui. Sabe por quê? Essa frase é uma frase muito vista, sim ou não? Mas pouco vivida. É uma frase que todo mundo fala. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Todo mundo fala, mas poucos vivem de verdade. Porque Josué aqui, vamos ler o texto? Josué 25. Escorre para a Bíblia aí, viu? Não vai aparecer no telão, não. Josué capítulo 25, do 14 ao 24. Não, Josué 24, do 14 ao 25. Josué está falando aqui de renovar a aliança. Não sei se a Bíblia de vocês tem o texto aí, ó, o título.
Josué renova a aliança com o povo. Vai dizer assim no verso 14, Josué 24, 14. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, e além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se porém vós, aí ele dá agora a controvérsia, mas se porém vós vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele deixa aqui bem claro, se vocês querem servir os deuses que ficaram lá no Egito, pode servir. Se vocês querem servir agora os deuses aqui agora da terra que vocês estão, pode servir também. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No 16, então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos fez subir da terra do Egito, com os nossos pais, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Só até aqui. De fato, é uma frase muito bonita, sim ou não? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é difícil de viver isso aqui, irmão. Os deuses daquela época são diferentes dos deuses de hoje. Sabe qual é o Deus de hoje? Dinheiro. Sabe qual é o Deus de hoje? Excesso de trabalho. Tem muitos deuses aí que você serve e não serve ao Senhor, como família. Lembrando que é como família, não é individual. Um está aqui o tempo todo, um está aqui buscando, um está aqui clamando, um está aqui chorando, e o outro não está, o outro está servindo outros deuses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? O servir o Senhor não é só vir aqui na igreja de domingo a domingo. Servir a Deus, irmão, não é só estar aqui de domingo a domingo, sentado nessa cadeira acolchoada aí, não. Servir ao Senhor não é somente estar aqui de corpo presente. Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo, e servi-lo requer abrir mão de todos os outros deuses. Servir a Deus, irmão, requer você abrir mão de todas as outras coisas que te afastam dele. Pastor, o que são outros deuses? Tudo que você coloca num pedestal para servir a um Deus. Até o próprio pastor, tá? Se você serve o pastor mais do que você serve a Deus, o pastor se tornou um Deus para você. Até seu líder de célula. Até seu líder de célula. Seu discipulador. Tudo que você coloca, irmão, num pedestal, se tornou um Deus para você. Qualquer coisa. Seu trabalho. Seus filhos. Se torna um Deus. Aí inclinem agora o coração à busca incessante do nosso Deus. Glorifique Deus pelo fato da sua casa não ser dividida. Glorifique o nome do Senhor como família pelo fato da sua casa não ser uma casa dividida. Jesus disse para os fariseus que falavam que ele estava expulsando demônio por Beelzebu. Uma casa dividida não subsiste. Não pode um homem ter dois senhores. Não pode. Então incline, irmão, seu coração hoje. Volte seu coração hoje para buscar incessantemente o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é chegar aqui, pegar os seus filhos, colocar ali na igreja Kids. E dentro da sua casa? Eles servem ao Senhor dentro da sua casa? Seus filhos têm um momento de oração? Seus filhos têm um TSD deles? Ah, pastor, mas uma criança, irmão,
Coloca a criança para fazer TSD, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Minha filha, semana passada, pegou essas coisas que eles fazem na salinha, né? Atividade. E tinha um versículo assim, ó. Ela falou, papai, quando a gente chegar em casa, a gente vai ler esse aqui junto? Eu falei, vamos ler juntos. É o momento com o Senhor que eles precisam. Amém. Amar. O primeiro foi eu e a minha. É para o homem. Vira assim, homem. Bate no peito aí. Eu sou homem. Sabe o que Davi falou para Salomão? Quando ele estava prestes de morrer? Davi virou para Salomão e falou assim, ó. Seja homem. Sabe, precisa ser homem para governar esse povo. Vai precisar ser homem para não se dobrar desses outros deuses. Então agora o homem bate no peito e fala, eu sou homem. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Para o inimigo tocar na sua esposa, ele tem que passar por você. Aí fica a questão. Ele está passando muito fácil por você ou não? Isso não é uma frase minha, tá? É uma frase do pastor Blindadão. Da vez que ele pregou lá no antigo prédio. Homem, sabia que para o inimigo tocar na sua esposa, ele tem que passar por você primeiro? Porque o inimigo, irmão, ele respeita princípio. O inimigo respeita o princípio. Mas ele respeita o princípio. Para ele tocar na esposa, ele tem que passar pelo homem. Aí a esposa está lá, o homem está aqui. Satanás está passando bem de boa. E tocando na esposa. Então, ao homem, para você o dever é amar. Fala assim, o meu dever é amar. Por que ao homem é estabelecido amar? Você já se perguntou? Quando Paulo escreve lá aos Efésios, ele fala assim, ao homem é para amar. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 5, verso 25. Aí vocês correm para a Bíblia aí, tá? Que hoje não tem telão, não. Vou ficar lembrando vocês aí. Efésios, capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Vai dizer assim, maridos, amai as vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A gente leu isso aqui lá em Gênesis, né? Adão falando para Deus. Não era Deus falando para Adão, tá? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Aí naquele tempo, quem tinha ali de homem e mulher? Só Adão e Eva. E ele vira para ela e fala, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Por que devemos amar as nossas esposas? E esta é a lição, é o princípio. Porque só o amor, irmão, te faz dar a vida por alguém. E se nós homens representamos, tipificamos Deus, Jesus sobre a igreja, marido sobre a mulher, quem deu a vida pela igreja? Jesus. Então nós homens temos que dar a vida pela nossa esposa.
Mas se eu não amar, irmão, esquece, eu não dou a vida. Se eu não amo a minha esposa, eu não dou a vida pela minha esposa. E dar a vida é muito além do que presentinho, beijinho, falar que eu te amo. Dar a vida não é isso. Minha esposa viajou para Navarro e ela voltou num sábado. De sábado para domingo. E sábado, irmão, não lembro o que eu estava fazendo, eu cheguei em casa muito tarde. Estava aqui, né? E pensa, a mulher ficou uma semana fora, irmão. Eu fiquei sozinho. Então vocês imaginem a situação que estava a minha casa. Eu cheguei 11 horas da noite em casa, 11h30. Eu falei, cara, eu não posso deixar que a minha esposa chegue aqui amanhã e encontre a casa nessa situação. Irmão, eu lavei a casa. Tirei o lixo pra fora. A louça não tinha um lugar de botar um dedo assim, Renato, ó. Não achava. Todos os copos, eu falei assim, cara, como é que um cidadão sozinho em casa usa esse tanto de copo? Né? Porque ia pegando na correria, né? Eu falei, mas eu não posso, cara, não posso permitir que a minha esposa chegue aqui amanhã e encontre a casa nessa situação. Ah, pastor, mas ela estava viajando, passeando, foi ver a avó, o vô. Não interessa, irmão. É eu que amo ela. A mim foi instituído amar a minha esposa, dar a vida por ela. Eu cheguei em casa exausto. Exausto. Lavei banheiro, irmão. Meia-noite. Lavando banheiro. Isso é dar a vida. E eu tenho certeza que tem homens aqui que fazem isso também. Porque o homem e a mulher hoje trabalham. Sim ou não? A maioria das mulheres hoje trabalham fora. Aí chega em casa, quer que só a mulher faça, só a mulher faça. Irmão, dê a vida pela sua esposa. Dê a vida por ela. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você não pode lavar uma louça para sua esposa. Jesus, ele veio por obediência. O louvor que foi cantado aqui falou isso, sim ou não? Jesus, ele veio por obediência. Ele obedeceu ao mandamento do seu pai para a vida dele. Mas ele se entregou por amor. Ele veio por obediência. Mas se entregar na cruz, ele se entregou por amor. É por isso que Filipenses 2:5 vai dizer que a si mesmo não ousou pensar que o ser igual a Deus era algo que ele devesse ficar apegado. Jesus lá no céu, viu, irmão? Jesus lá no céu, do lado do Pai. Ele olhou para si e pensou, o ser igual ao meu Pai não é algo que eu devo ficar apegado. Olha só, ele não se apegou ao fato de ser parecido com Deus. E você tem se apegado em quê? Em que você tem se apegado? Para ter uma desculpa de não fazer. Jesus poderia dar a desculpa, mas aí eu vou perder minha glória. Eu vou perder o meu poder. Mas a si mesmo se entregou como homem. Aí ele veio por obediência. Mas e depois que ele estava aqui, que ele viveu, que ele passou por aquilo tudo, que ele viu homens traindo, homens negando, homens cuspindo na cara dele, chicoteando ele. Aí você acha que ele se entregou por ser obediente? Não, ele se entregou por amor de mim, por amor a você. Então, homem, seja obediente, mas se entregue por amor. E se nós, homens, recebêssemos a autoridade de ser o cabeça, recebemos a autoridade de ser o cabeça do nosso lar. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, temos que aprender a amar como Cristo. Irmão, eu não posso amar ninguém com o meu amor. Não posso amar ninguém com o meu amor. O meu amor de homem. Tem que aprender a amar com o amor de Cristo. O sacerdócio está sobre a cabeça e os ombros do marido. O sacerdócio da sua casa, homem, está sobre você.
a sua cabeça, o seu ombro. Ah, pastor, mas minha casa está bagunçada, está virada de pé, de ponta cabeça. Será que você está executando o sacerdócio da sua casa? Eu acho que a Amanda já contou isso aqui. Eu estava aqui na igreja, irmão, um dia. E eu cheguei em casa muito tarde, como de costume. E eu cheguei lá, e quando eu abri o portão de casa, eu senti um calafrio, sabe? Um arrepio. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Só que eu continuei entrando. Cheguei lá, abri a porta assim, e minha filha estava chorando, a Alicia. Chorando. E a mãe dela já tinha orado com ela, já tinha colocado ela na nossa cama para dormir um pouco com ela. E ela chorando, e eu falei, o que foi que aconteceu? Ah, ela foi no banheiro, deu um grito lá, pedindo socorro, gritando, sai daqui, sai daqui. Eu peguei ela e comecei a orar. E ela calma, dorme, acalma um pouquinho, só que acordava de novo. E a mãe dela orava de novo. Ela dormia um pouco. Eu fui lá na sala, peguei um óleo, virei para minha filha, ela tem 4 anos, vai fazer 5 agora. Falei assim, você crê que o papai é o seu pai? E que Jesus está aqui? Ela falou, eu creio, papai. Eu orei na cabeça dela, falei, então toda a opressão que você está sentindo vai sair agora, em nome de Jesus. Dei um beijo nela e falei, agora você pode dormir. Irmão, dormi a noite toda. No outro dia deu trabalho para acordar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que a pastora Amanda não tinha autoridade? Tem, irmão. Tem autoridade. Mas o sacerdócio lá em casa está na minha mão. O sacerdócio da minha casa, a autoridade da minha casa está na minha mão. E tem, lembra que eu falei que o diabo ele não quebra o princípio? Ele chegou, foi atormentar, a esposa orou, ele ia e voltava. O sacerdote ora, irmão, a treva tem que se dissipar. Pastor, estou vivendo uma tribulação na minha casa. E você está orando, irmão? Ah, não, quem ora lá em casa é a mulher. A mulher que é desse negócio de oração. A mulher que é do manto, a mulher que é do fogo, a mulher que é do reteté. Irmão, ela pode ser do rá, do chá, do bré. Mas basta uma palavra do sacerdote. E o inimigo ele tem que bater em retirada. Porque ele sim segue princípio. E você tem seguido? Você tem cumprido? Vamos para o próximo? Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas seja irrepreensível, homem de uma só mulher. Aqui Paulo já está falando para Timóteo. Timóteo, o homem que almeja o episcopado, irmão, é bispo, apóstolo, pastor, mas vamos trazer para a nossa realidade. Você que quer ser líder de célula, quer subir aqui para o louvor, quer servir no Kids, quer ir para a intercessão, quer fazer parte do obreiro, seja homem de uma mulher só, irmão. Seja homem de uma mulher só. Paulo está dizendo que aquele que almeja isso aqui, excelente obra almeja, mas seja irrepreensível. Imagina, o cara está aqui pregando, entra alguém na porta ali agora e fala assim, eu te vi lá em tal lugar com uma mulher. Que vergonha que ia ser, não para mim, para o nome do Senhor Jesus. Porque o cara que faz isso, ele não tem vergonha não. Então ele não está preocupado com a sua reputação. O homem que faz isso não está preocupado com a reputação do Senhor. E a mulher, então? O que sobrou para a mulher? A mulher, terceiro princípio, honrar e submeter. Viu que para o homem é amar, porque a mulher já ama, irmão. A mulher já ama. Para a mulher é muito fácil demonstrar amor. Esposas, os maridos demonstram amor como? Para muitos homens, demonstrar amor é manter a despensa cheia, manter as contas em dia. Lembra o testemunho da Poliana Martins aqui? Sobre o pastor Edmilton? Antes, né?
Demonstrar amor é dar presente. É por isso que o homem está colocado assim, ó. Homens, amem a sua esposa. E para muitos homens, demonstrar amor é isso. O gás acabou, corre lá e compra outro. Não, eu estou amando minha esposa, eu estou sendo aqui o mantenedor aqui da minha casa. Isso é importante, mas não é tudo. Aí a mulher então vem o quê? Honrar e submeter a missão do seu marido. Lembra que a gente leu Efésios 5, do 25 ao 33, né? Para o homem. Para a mulher, só do 22 ao 24. Diminuiu. As mulheres, sejam cada uma submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vamos ler só esse finalzinho aqui? Estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Pastor, mas eu estou vendo meu marido fazer aquele negócio ali, ele vai quebrar a cara. Deixa, irmão. Aquele negócio ali que ele vai fazer. Sabia que mulher tem sexto sentido? Ela vê. A já pregou sobre isso aqui. Sexto, sétimo, oitavo sentido. E tem, irmão. Deus fez o homem do pó da terra, não foi? Aí depois que ele viu que o homem ficou lá, isso aqui ficou mais ou menos. Ele tirou a costela e terminou a obra. Aí então, a mulher vai o quê? Vai de encontro ao marido. Você vai quebrar a cara disso aí. Você vai quebrar a cara disso aí. Irmão, tem muitas vezes que o marido faz só para pirraçar. Pastor, como o senhor tem certeza disso? Porque eu já fiz, só para pirraçar. Estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Quando der errado, a culpa vai ser de quem? Dele. A autoridade é sobre quem? Ele. Aí depois que deu errado, você vai chegar lá e falar assim, eu te avisei. Você vai fazer isso? Não. Por mais que muitos aí vão fazer, né? Se ao homem, semelhança de Cristo, foi incumbido de amar, a esposa, que é a semelhança da igreja, é submeter-se à missão e honrar. Agora imagina a igreja querendo fazer o papel de Cristo. A mulher é comparada à igreja. Nós, homens, somos comparados a... Imagina nós como igreja, irmão, querendo fazer o que Cristo fez. Imagina você, mulher, querendo fazer o papel do seu marido. De dar a vida, de dar o sangue, de correr. Vai dar certo, pastor? Vai. Até certo ponto. Até certo local. E depois, esquece. Deus, ele não é fiel a você, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel à palavra dele na sua vida, não a você. Pastor, uma maneira de eu honrar meu marido. Você está falando aí que tem que honrar, mas uma maneira. Irmão, irmã, não vá contra a palavra dele. Principalmente na frente de outras pessoas. Principalmente. O homem fala uma coisa, a mulher, mas eu acho que... Parece culto de casais, não parece? Não vá contra a palavra do seu marido. Aí nessa situação aqui, você pode sim, passou, as pessoas saíram de perto, chama o seu marido e fala assim, ó, eu acho que desse jeito aí, eu penso, né? Eu acho não, está repreendido. Eu penso que dessa maneira que você está falando aí vai dar errado. Mas tudo bem, vamos fazer do jeito que você falou.
A mulher sábia edifica a sua casa. Certa vez um amigo, eu estava no começo da minha conversão, ele chegou e falou assim: irmão, ele não me chama assim não, ele me chama de um apelido que eu não vou falar aqui não. Irmão, eu falei, fala. Minha mulher não quer deixar eu mandar nela. Eu parei assim, né? Minha mulher não quer deixar eu mandar nela. Eu falei assim, cara, mas como assim não quer deixar você mandar nela? Mas tudo que eu falo ela não faz, tudo que eu falo ela não faz. Irmão, submissão, submeter a missão. As esposas, aqui agora eu volto pro marido, tá? Não vem reclamar que a sua esposa não está submetendo a você, não. Ela submete a você se você for a semelhança de Cristo. Aí o cara não é semelhança de Cristo em momento algum e quer que a mulher se submete à missão. Encerramos os 3 princípios que eu ia trazer. Eu vou trazer o 4º de brinde. Filhos. Quem aqui é filho? Filhos são a herança do Senhor. Olha só, entenda algo muito precioso. O texto vai dizer assim, ó: herança do Senhor são os nossos filhos. Não é nossos filhos são herança do Senhor. Percebeu a diferença? Herança do Senhor para nós são os nossos filhos, pois somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Se são herança, devemos cuidar da semente que a apóstola ministrou, para que multiplique-se na nossa aljava que o apóstolo ministrou e possamos lançá-los como portadores da mensagem. Imagine, irmão, Billy Graham disse uma frase uma vez, ele foi perguntado: Billy Graham, você se arrepende de algo no seu ministério? E ele, sim. O quê? Não ter dedicado todo o meu tempo para apenas 3 pessoas. Irmão, Billy Graham, ele ministrava num estádio de futebol com mais de 100 mil pessoas. E um homem desse virar e falar assim: eu me arrependo de não ter dedicado minha vida a apenas 3 pessoas. Por quê, Billy Graham? Imagine 3 como eu aí espalhado no mundo. Imagine, irmão, 3 Billy Graham espalhados no mundo. Aquele homem ganhou mais de milhões de pessoas para Jesus. Milhões. Imagina 3 dele, irmão. Aí você, vamos voltar para cá agora? Imagine você tem 3 filhos. Fernando é abençoado, né? Ele tem mais. Fernando é um cara de excelência, um servo do Senhor, um cara top, sim ou não? Imagina 6 dele aí espalhados por Uberlândia. É isso que essa palavra está dizendo. Herança do Senhor são os nossos filhos. Aí eu quero ler o Salmo 127 com você, para parecer que está acabando, viu? Lembra da nossa pergunta? O que eu preciso aprender como família para glorificar o nome do Senhor? Eu preciso aprender com o apóstolo que, assim como o corpo bem ajustado, cada membro tem a sua função. Dentro de uma igreja, irmão, cada membro tem a sua função. E dentro da família, cada membro tem a sua função. Sabe por que está dando errado? A mulher está fazendo papel do homem. O homem fazendo papel de mulher. É papel, tá, irmão? Estou falando de missão. Entenda no espiritual. Salmo 127 vai dizer que não trabalhe em vão, irmão. Não fica trabalhando em vão, não. Para edificar. Quem edifica a sua casa é o Senhor. Se os membros da sua família não estão desempenhando cada um seu papel, você está trabalhando. Se o marido não está sendo marido, se a esposa não está sendo esposa, se os filhos não estão sendo filhos. Hoje tem filhos aí que quer ser pai dos pais. Tem filhos que acham que mandam nos pais.
Não trabalhe em vão, irmão. Você vinha aqui domingo após domingo dobrar o... Não trabalhe em vão. Quem edifica a sua casa é o Senhor. Vamos ler o Salmo 27. Eu falei 127, né? Salmo 27. Ele é bem pequeno, a gente vai ler rapidinho. Se quiser ficar de pé, pode ficar de pé. É, Salmo 127 mesmo. Volta lá pro 127. Anda mais um pouquinho aí. Glorifique a Deus como família, não quebrando os princípios que Ele instituiu. Você vai glorificar a Deus como família, não quebrando os princípios que Ele instituiu para a família. Salmo 27 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Percebe que em vão você trabalha se a sua família não estiver executando cada um o seu papel? Davi, quando quis matar Urias, ele falou assim, ó, ele entregou uma carta na mão dele e falou assim: vai lá e entrega essa carta na mão de Joabe, que é o comandante do exército. E na carta estava escrito assim, ó, vou colocar nas palavras de hoje, tá? Eu preciso que ele morra, mas que pareça um acidente. E para isso, você vai tirar ele da retaguarda e colocar na linha de frente. Esposa, se você sair da retaguarda e ir para a linha de frente, sinto muito em te dizer, o inimigo ele vai te aplacar, te abater. Pastor, mas o meu marido é inconstante. Meu marido ele ainda está fé, mas Deus é fiel à palavra. Deus ele não vai quebrar o princípio. Quem quebra o princípio te quebra. Deus ele não vai contra aquilo que ele construiu. Deus criou primeiro o homem. Deus fala com o Adão e Eva comem do fruto. Deus chega e fala assim: Eva, o que você fez, Eva? Foi isso? Adão. E Deus nem foi querer justificativa de Adão. O problema nosso é esse. A gente vem para se justificar diante de Deus. E ele nem está querendo isso. Ele está querendo te trazer para um relacionamento. Você está querendo inventar 1000 desculpas por que você comeu do fruto. Mas feito isso, eles chegam ali. E quando a mulher ela come do fruto, acontece alguma coisa? Não. Aí vamos voltar para aquilo que eu disse. Homem, você é o sacerdote. Se a serpente chegou em Eva, muito fácil, provavelmente Adão estava distraído. Porque até lá, irmão, lá é o princípio de tudo. Adão distraiu, chegou em Eva, Eva comeu do fruto, mas não acontece nada. Agora vai lá e leva para o seu marido. O marido come. As vistas dele se abrem. Um olha para o outro e vê que o outro está nu, se cobrem, tem vergonha. Eu preguei na conferência, irmão, 10% das famílias vem para Cristo quando a mulher aceita Jesus. 90% vem quando o marido aceita Jesus. Porque é a referência de Cristo. Quando os filhos querem olhar para Jesus, irmão, ele olha para o pai.
Quando os filhos estão sentindo falta de Jesus, do alimento em casa, ele vai buscar no pai. Aí aqui eu falo de filhos espirituais também. Quando os filhos parece que estão padecendo, estão morrendo, eles olham para o pai. Porque ao pai é tipificado a imagem de Cristo. Ao homem é tipificado a imagem de Cristo aqui na terra. O Ministério de Louvor vai cantar aqui. E aquele que sentir no coração de vir aqui reconciliar com Cristo, de vir aqui receber do céu essa porção que foi liberada aqui, pode vir, irmão, pode ficar à vontade. Você que entendeu o que é ser o homem da casa, você que entendeu o que é ser a mulher da casa agora, pode vir aqui. Mas não venha trazer desculpas, não. Venha ter um relacionamento com o Pai aqui neste lugar. Deus, ele é o que está menos preocupado com as suas desculpas.